Tema hoje muito interessante. Vamos falar de marketing, reposicionamento de marca, cultura de consumo no pós-Covid. Eu vou chamar a Marcela aqui, a gente vai começar a bater um papo. O conhecimento dela que vem nos agregando muito, a gente está numa parceria aí desde dezembro. Marcela é uma pessoa extremamente capacitada, é uma pessoa... Olá! Olá, Marcela, estava te Oi, apresentando. gente, tudo bem? Prazer estar Tava aqui. Marcela é nossa coordenadora de marketing. Depois que a Marcela veio para o time, as coisas mudaram completamente. A gente teve uma ascensão muito grande, né? Uma audiência maior, a gente tem conseguido falar com o público da maneira mais adequada, logicamente, porque a gente tem um profissional competente nos ajudando a fazer isso. Vou passar a bola para você e vamos lá, vamos em frente. Oi, gente, obrigada. Obrigada pelo convite, Gustavo. Obrigada por abrir esse espaço aqui, né? Enfim, a gente traz um conteúdo hoje de marketing e o que que tem a ver com a sustentabilidade. Antes eu vou me apresentar. Meu nome é Marcela Soares, tá? Eu trabalho como consultora de marketing digital. Né, eu até tenho problemas para colocar como marketing digital, é o que eu falo. Não existe marketing digital, sim, existe marketing, é o que eu falo assim para qualquer cliente meu. As pessoas falam, eu preciso saber de digital. Eu falo, cara, não, digital é ferramenta, né? O que que você precisa saber? Você precisa se aprofundar no marketing, você precisa conhecer seu produto, seu cliente, seu mercado, suas tendências, e aí sim você entender do digital. O digital é sua ponta. Bom, mas eu tenho experiência de mercado, trabalho mais de 15 anos com marketing, né? Tive oportunidade de ser cliente, tive oportunidade de trabalhar em agência, então, enfim, é só para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho. E aí, quando eu cheguei aqui no método da sustentabilidade, eu falei, nossa, trabalhar com sustentabilidade, muito legal, né? Vamos reciclar o lixo. E aí eu comecei a me assustar o tamanho do que é sustentabilidade. Eu não sei se todo mundo tem essa ideia, mas a minha ideia era de que a gente vai fazer uma coleta seletiva. Eu morava num condomínio que tinha uma coleta seletiva, que tinha uma área de compostagem que não era usada. Então eu comecei a descobrir, me aprofundar que sustentabilidade é tudo. É você pensar no outro, na natureza, é você pensar no planeta, né? Ontem foi o Dia da Terra, e aí eu vi uma postagem que me marcou muito, que fala assim, não existe planeta B, né? A gente Exato. pensa, tem um plano B, Exatamente. mas não existe um planeta B. E outra coisa que a gente sempre fala, que é para a gente pensar, a gente fala assim, porque joga fora para onde? Está tudo aqui dentro. Né? A Exatamente. gente só está mudando de lugar as coisas. Então, assim, se a gente não mudar a nossa cabeça de que as embalagens precisa produzir menos plástico, a gente precisa produzir menos lixo, a gente precisa ter uma consciência, a gente precisa cuidar das pessoas, cuidar dos animais, né? Então, assim, essa pandemia trouxe, eu acho que essa reflexão. Né? Eu tive um pouco dessa Claro. reflexão quando comecei a trabalhar com sustentabilidade, mas a pandemia trouxe para a gente essa questão, né? Então, assim, mas como é que a sustentabilidade chegou para todo mundo de uma maneira generalizada? Chegou da performance. Né, Exato. chegou botando a gente em reclusão, botando a gente para dentro de casa, fazendo com que um formato que existisse, porque até então a gente achava que o único formato que existia, por exemplo, o mundo está todo poluído, a gente joga lixo fora, a gente não está nem aí, mas não tem outro caminho. E a gente descobriu da pior forma que existe outro caminho, sim. E que precisa existir outro caminho. Porque senão as pandemias vão ser de 20, 30, daqui a 50 anos. Então, assim, né, eu tenho uma filhinha de 2 anos, ela está vivendo isso tudo sem entender muito, mas eu não quero que ela passe por isso. Então, se eu não mudar, se eu não mudar a geração, se eu não educar meus filhos, isso vai ser uma constância, né? Então, Claro. assim, antes da gente voltar, eu fiz aqui um estudo, enfim, trouxe para vocês, para a gente estudar basicamente como é que o marketing chega atrelado à sustentabilidade nesse período. Mas para isso a gente vai voltar um pouquinho, né? A gente vai voltar para entender como é que foi essa evolução do marketing. Mas assim, eu queria Uhum. questionar vocês agora. 2020 começou, tem 4 meses. Né? Em 4 meses a gente viveu dias intensos, né? Depois que a gente está nessa reclusão. O que que muda dentro de vocês? Né? Como é que vai ser quando você fala assim, agora você pode ir lá para fora?
né? Então, assim, então eu estou passando esse questionamento aqui para vocês. O que mudou dentro de vocês? E aí a gente vai chegar no marketing, né? A gente vai chegar onde as empresas têm que chegar no que mudou. Porque mudou dentro da gente. Então tem que mudar para o lado de fora. Deixa eu só pegar um gancho nisso, Marcela. Quando a gente resolveu fazer essa live, eu fui fazer o meu dever de casa. No início do século passado, na Revolução Industrial nos Estados Unidos, a cultura de necessidade já existia, né? Naquela época, em 1918, 50% da população americana já vivia na cidade. Precisou-se criar-se uma cultura de desejo. E o marketing teve uma função muito forte nisso, e até hoje tem, né? De criar essa cultura do desejo, ou seja, você consumir além da necessidade, você consumir algo antes que algo que você já tenha adquirido termine, você já desejar outra coisa. Isso tem muito a ver com o consumo, né? Eu coloquei até na chamada da nossa live isso, Edward Bernays, que era sobrinho de Freud, usou, né, das teorias de Freud para poder induzir a consciência humana, né, o subconsciente humano, à cultura do desejo. Ok. Naquela época, o marketing ele teve papel fundamental, porque foi através da implementação da cultura do desejo que as indústrias conseguiram prosperar, criava necessidade nas pessoas através do desejo, e as pessoas queriam adquirir sempre mais, ou seja, gerando cada vez mais demanda, e a gente vive esse processo até hoje. Só que esse formato foi a falência, né? A gente está vendo aí, a gente está vivendo uma pandemia que, até que se prova ao contrário, é uma crise de sustentabilidade. Então, o que me chama a atenção é, o marketing hoje, ele tem, talvez, exatamente a mesma responsabilidade que teve há 102 anos atrás, que é promover uma cultura de consumo. Só que agora de consumo consciente, porque a cultura de desejo e o consumismo desenfreado nos trouxe aqui, a quarentena que a gente está agora e que pode se tornar frequente daqui para frente se a gente não mudar isso agora, imediatamente. O que você pode trazer isso para a gente? Essa percepção que eu tive, o marketing tem de fato essa responsabilidade? Gustavo, vou te responder. Só que a gente vai trazer, vai contar lá do começo. O que aconteceu na primeira Revolução Industrial? A gente tinha as empresas voltadas para o marketing de produto, né? As empresas, elas focavam nos seus produtos, era muito vertical essa comunicação. Então, assim, você não gerava desejo, você só atendia a necessidade daquele público. Uma das grandes frases dessa época foi do Henry Ford, né? Que ele fala que todos os carros podem ter a cor que quiser, desde que sejam pretos. Ou seja, a gente tinha uma orientação de produto que era o quê? Baratear esse produto e atender aquela necessidade. O cara precisava de um carro, ele tinha um carro preto. Ponto, né? Ele não tinha uma diferença, né? E aí é o marketing 1.0, é aquele marketing de massa, né? Aquele marketing que vai atender só aquela necessidade e acabou. E aí a gente vem o quê? Para a segunda revolução industrial. A gente já vê uma evolução. O que acontece nessa segunda revolução industrial? As pessoas ganham mais dinheiro e aí o que elas querem? Elas querem ter diferenças, né? Ela quer ter um produto para ela, feito um produto exclusivo, ela quer ter... começam as classes, né? Começam os grupos, começa a classe social, uma pessoa começa a ter mais dinheiro, a outra ter menos, e aí você começa a ter o marketing 2.0, tá? Começa a atender não só a gerar necessidade, mas ele começa a gerar desejo. Né? Então, a comunicação é uma comunicação mais afetuosa, é uma comunicação sem ser voltada para o produto. Eu vendo carro, não. Agora eu vendo benefício. Né? Okay. No marketing 2.0 você começa a não vender mais só produto, mas você começa a vender os benefícios daquilo ali. Então, o que você vê é uma segmentação de mercado. Você começa realmente a dividir, a segmentar, a ter produto no marketing 2.0 voltado para cada classe. E aí a relação fica um pouco mais pessoal e a necessidade de conhecer o seu público também no marketing 2.0. Tá? Até que vem a revolução tecnológica. Né? A gente vive uma revolução tecnológica que é o marketing 3.0. E aí a gente entra naquele marketing one-to-one. É uma revolução da informação. Aquela comunicação linear, né, que você via, ela já não é mais aceita. Por quê? Porque o seu consumidor ele quer participar ativamente, né, de como é que você produz, e aí você começa a ter uma comunicação mais voltada, mais focada, e não aquela comunicação em massa também, como a gente via. Né? Então, entram as redes sociais, entra a internet, entra as campanhas direcionadas por segmento,
segmentação. Então, você começa a mudar. E aí, aquela comunicação vertical, ela vira horizontal. As empresas começam a ter mais intimidade com o seu cliente, né? Então, você vê aí a Netflix. A Netflix, ela se posiciona como uma primeira pessoa. E aí, o que acontece agora? Aí que eu falo que a gente vive uma nova revolução. A gente vive uma revolução pós-pandemia, que é a revolução da sustentabilidade. Né? Então, o marketing, como é que o marketing entra? Se a gente no marketing 3.0, a gente já, né, voltando ainda, já focando naquele marketing quase chegando no 4.0, que muita gente já praticava, o que acontece? As pessoas começam a ganhar consciência. Lembra que eu perguntei para todo mundo o que muda dentro de você? Muda dentro da gente a consciência de que a gente é responsável. E o que vai acontecer com essa consciência? A gente vai cobrar as empresas como consumidores. A gente começa a cobrar aquelas empresas, porque se tudo isso que a gente fez até agora não deu certo, afetou a minha família, afetou, né, as pessoas todo mundo, que têm afetou problema. todo mundo. Afetou todo mundo, mas que tem perigos eminentes, um idoso, né, que tem algum problema de saúde, cair doente, como a gente está vendo. É muito triste a gente falar isso, mas milhões de pessoas, né, estão morrendo no mundo. Né? Quantas pessoas não estão morrendo? E por quê? Por nossa culpa. Então, assim, cabe a gente, como consumidores, agora, não tolerar mais que uma empresa ela não tenha responsabilidade social, que ela não tenha responsabilidade econômica, que ela não tenha responsabilidade com o seu recurso humano, né? Então, assim, quando a gente fala de sustentabilidade, que eu falava que eu achava que era só separar o lixo, eu não sabia que sustentabilidade estava dentro das empresas, que ela tem a obrigação, é uma lei. Existe uma lei que as empresas, grandes empresas que geram muito lixo, que tem muito resíduo, que elas precisam dar conta do seu resíduo, né? E aí o Gustavo pode dizer com propriedade sobre isso, sobre essa lei que obriga as empresas a cuidar dos seus resíduos, do seu lixo, né? Já existe a Política Nacional de Resíduos, né? Desde 2010, através do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, você precisa, já desde 2010, por lei, separar e destinar todos os resíduos que o seu empreendimento gera de maneira adequada. O que acontece? Muitas pessoas, muitas empresas não fazem isso achando que, primeiro, que não vai haver fiscalização. Que é o grande erro, né, Marcela? Você fazer algo só porque é regulatório. Você precisa fazer algo porque é ético, porque é moral, porque é certo. Você não precisa esperar alguém te fiscalizar. Eu não preciso virar para você e dizer, olha só, você não pode jogar um lixo contaminado dentro do rio. É muito óbvio isso, né? Mas, infelizmente, a maioria das empresas ainda atua dessa forma. Mas, enfim, Sim. A partir do momento em que você tem a informação de que aquilo ali se tornou lei, de certa forma, causa uma sensação de obrigatoriedade, né? Vamos falar de sensação no Brasil, porque na realidade é obrigado. Uma sensação de obrigatoriedade que vai te fazer, pelo menos, começar a entender, né, o processo que envolve aquilo tudo. Qual o grande fator disso tudo? Em sustentabilidade, você transformar problema em solução é algo muito simples. Acho que, inclusive, isso é a lógica da sustentabilidade. Mas muita gente não sabe, né, Gustavo? Assim, não as sabe, empresas não estudam, não procuram saber, não querem saber. Não né, querem saber. O que deve ser feito. Exato. Por é mais exemplo, fácil aquele modelo. No caso do resíduo que a gente está falando, primeiro passo, elas entendem aquilo como um custo a mais. Quando, na realidade, não que eles podem rentabilizar, né? Exatamente. Aí eu vou citar um exemplo. A gente tem alguns empreendimentos que a gente atende que até a nossa entrada lá também desconhecia a lei, enfim. E a gente começou, o primeiro passo, a gente fazer um inventário de resíduo. A gente precisa saber o que se gera de resíduo dentro desse empreendimento. O que gera e que tipo de resíduo que gera. Ok, a partir do momento que você tem informação... Gente, se você não tem dados, você só tem opinião, né? E para você gerenciar, você precisa de ter informação. Então, se você tem dados e se você tem informação, é muito simples. Aí é saber o que fazer com esses dados e com essa informação. Por isso que existem os consultores, por isso que existem as pessoas especializadas. E aí, a partir daquilo ali, você começa a fazer um desenho. Ok, eu estou gerando X de resíduo, tal resíduo serve para isso, tal resíduo serve para aquilo, porque é necessário, principalmente nesse momento que a gente está,
de que é a economia circular. Quer dizer, o lixo até então, ele era o destino final de um produto que chegou ao fim da sua vida útil. Então, o que se faz hoje? Hoje você busca uma solução para todo tipo de resíduo que você tem. O que é interessante nisso é que, através dos resíduos, você pode fomentar muita coisa. Projetos sociais, né? Hoje existem tecnologias que transformam o resíduo orgânico em energia, em gás, né? Em adubo, em fertilizantes. E aí, quando você começa a fazer isso, você começa a observar que o seu resíduo, o lixo, né? Vulgarmente falando, o seu resíduo, ele pode ser ainda fonte de renda ou de fomento de projetos sociais, principalmente, muito grande. A gente tem exemplos disso nos nossos clientes, onde, com o resíduo, eles tinham despesas e hoje eles possuem receitas com resíduos e estão ecologicamente corretos, economicamente, né, e socialmente. Então, em sustentabilidade é muito isso. A gente está falando de resíduo, mas isso vale para a água, isso vale para o gás, isso vale para a energia. Hoje tem muita tecnologia, tem muita coisa que pode se fazer, não é verdade? Isso vale para recursos humanos, né? Eu acho interessante, por exemplo, muitas empresas você encontra pessoas desmotivadas, pessoas despreparadas, e é essencial que você tenha uma política de sustentabilidade nesses negócios para que você possa identificar quem são essas pessoas, por que elas estão daquela forma, o que pode ser feito para melhorar e quanto isso vai trazer de benefício para o resultado final do negócio, não só da vida da pessoa. Quer dizer, eu acho... É um processo ganha-ganha. Com certeza. E assim, o que me trouxe, né, a uma reflexão muito grande, que quando eu entrei aqui no método da sustentabilidade, justamente tinha uma pessoa leiga, e aí eu falei, bom, a gente tem muito do que passar informação, não só para um público, para uma pessoa que tem uma empresa, ou para quem trabalha com marketing ou administrativo, mas a gente tem que passar informação até para esse público leigo, porque esse público leigo, por exemplo, é um funcionário de uma empresa, que se você tá observando aquela empresa, você está vendo se aquela empresa é sustentável, se aquela empresa ela está de acordo com o que você acredita, né? Então, por exemplo, você está desmotivado, ou você vê que a sua empresa ela não te valoriza, ou que ela é uma empresa que assim, só valoriza o profissional ali enquanto está trabalhando, mas enquanto tem uma doença ou tem uma coisa, ela está ali igual, né, com um chicote em cima. Então, você pensar que a valorização daquele funcionário, o salário, salários iguais entre homens e mulheres, gente, isso é sustentabilidade. O respeito à etnia, o respeito à religião, o respeito à cor, o respeito, enfim, a nacionalidade da pessoa, isso tudo é sustentabilidade, né? Então, assim, você fazer projetos sociais, a empresa que faz projetos sociais, a empresa que insere a sua comunidade, o entorno da sua comunidade para empregar aquela comunidade e trazer assim, benefícios para aquela comunidade onde ela está inserida. Então, se ela tem um grupo de mulheres que trabalham numa fábrica, né, ali perto, o que essas crianças fazem de tarde? Então, uma empresa que gera projetos sociais para entreter essas crianças na parte da tarde depois da escola. Isso tudo é sustentabilidade. Então, a gente, como consumidor, não só como profissionais de marketing, profissionais de qualquer área, não é só donos de empresa e pessoas que são gestores que têm que saber disso, são nós comuns, porque a gente faz parte do todo. Então, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente entender de sustentabilidade, a gente vai entender que esse é o novo formato. E que se as empresas que não estão mais adequadas à sustentabilidade, elas não vão mais caber aqui, entendeu? A gente não tem mais espaço para empresas poluentes, para empresas que têm trabalho escravo, para empresas que não cuidam enfim, da sua cadeia produtiva, né? Para empresas que poluem o meio ambiente. Não tem mais espaço para essas empresas. Então, a gente passa por uma outra revolução. E o marketing ele vai se adaptar a isso. Então, assim, o marketing verde, que é o que a gente chama, que é o marketing da sustentabilidade, ele não é um conceito novo. Né, Gustavo? Ele não é um conceito novo, ele está aí desde 2010, 2009, mas ele é pouco aplicado. O que a gente vê é que duas coisas mudaram. E aí, como exemplo, a gente traz aqui uma empresa que já
pratica sustentabilidade assim, que é um case, e aí todo mundo entende isso, que é a reserva. A reserva, ela tem um departamento. Deixa eu te interromper, inclusive o Alan, que é coordenador de sustentabilidade da marca Reserva, tá presente aqui na nossa live. Alan Abreu, a gente troca muita informação. O Alan é uma pessoa admirável, me ajuda muito, me dá muita informação, me conecta com pessoas legais que estão... Dá um oi aí, meio. Alan. A Reserva é, sim, um case de sucesso na moda, nas empresas. Tem um projeto maravilhoso, um P5P, né? Para cada peça de roupa, 5 pratos de comida são destinados às pessoas, né, em situação de miséria. É um projeto maravilhoso. Marcela, pegando um gancho nisso que você está falando, o posicionamento dessas marcas, elas vão definir de fato o que elas são para o mercado. E vai definir quem será o público delas, né? Porque o público está realmente cada vez mais engajado com essas questões, porque eles entenderam finalmente que o que essas empresas fazem impactam diretamente na vida de todos nós, haja vista o momento que a gente está passando agora. Sustentabilidade, um propósito, valor real da empresa, a empresa ter como... Exatamente, Vera Corsi. Exatamente, é exatamente isso, gente. Então, só que esse movimento ele vai ganhar muito mais força a partir do momento que cada cidadão começar a exigir. Né, Marcela? Você que vem acompanhando Exatamente. A gente aí desde dezembro. O que a gente vem falando? Gente, está acostumado, você gosta de uma determinada marca, pesquise, veja como tem sido a relação dessa marca com os conceitos de sustentabilidade. Se ela não se adapta, mude de marca. A escola que seu filho estuda, exija a sustentabilidade. O hotel que você se hospeda quando viaja, a companhia aérea exija, porque é a pressão do consumidor. Desculpa, Marcela, vou entrar aqui só em mais um tema que eu acho interessante. Existe o maior grupo econômico do planeta Terra, chama BlackRock, eles administram 7 trilhões de dólares. Larry Fink é o CEO dessa companhia. Ele definiu que, antes de pandemia, a partir de 1º de janeiro, qualquer instituição econômica que receba 1 centavo que seja deste grupo, que é o maior grupo econômico do planeta, deve ter comprovadamente práticas de sustentabilidade e a sustentabilidade como eixo central nas tomadas de decisões das empresas. O que isso significa? Significa uma forte tendência, uma virada muito grande para a sustentabilidade. Então, nesse sentido, eu acho importante você ilustrar isso aqui para a gente, como as marcas, a nível de marketing, devem se posicionar daqui para frente, porque é isso que elas vão ter que fazer. Exatamente. E aí a gente volta lá naquela pergunta que você me fez, lá no começo, para quem não estava aqui, né, o Gustavo falou que a gente precisa que a sustentabilidade dá uma travada nesse consumismo, né, desenfreado. Porque a gente não pode mais consumir dessa forma sem pensar no todo, né? Então, assim, a gente vê... Gustavo, não sei se você vai lembrar, mas, assim, exatamente a quantidade de água que se gasta para fazer uma calça jeans. 17 mil litros. Exatamente, 17 mil litros. E aí, e essa água? Então, assim, legal. E essa roupa toda que tem no teu armário? O que está acontecendo? E aí a gente vê que começam novas tendências. Né? Então, o que está acontecendo, gente? Qual uma grande tendência da moda? A moda de reuso. Né? O bazar ficou chique. Você ir num bazar em Nova York, né? Antigamente, antes dessa pandemia, que a gente podia ir viajar, as pessoas, a Manu mesmo lá do Big Brother falou, nossa, eu adoro ir a bazar em Nova York. Por quê? Porque as pessoas estão tendo essa consciência e as pessoas estão não consumindo desenfreadamente e tentando reciclar, né? E a gente começa a ter essa consciência e as tendências vão mudando. Marcela, né? Então, te interromper de novo. Aí onde você diz isso, olha que interessante. Eu vi uma live de 2 Economia pessoas... circular, isso aí. Eu assisti uma live de 2 pessoas em sustentabilidade, agora eu não vou me lembrar o nome, mas achei muito interessante, que ele falou assim, gente, chique antigamente era a pessoa ter uma bolsa da marca tal. Hoje, chique é você usar uma bolsa feita de um material que você sabe que é reciclável. Olha que legal. Né? O status do chique, da marca, hoje,
ela vai se dar pela experiência que aquela marca tem com as questões de sustentabilidade. É isso. Pode continuar. Lívia, você falou que aqui o bazar tem que ser da vizinhança e não de Nova York. Eu concordo, até porque eu nunca fui a Nova York. Mas aí eu estou citando para você até onde vai isso, porque antigamente as pessoas que poderiam ter esse poder aquisitivo de ir a Nova York e comprar em grandes marcas, elas já estão optando por comprar em bazar. E aí eu te digo de antemão que eu nunca fui a Nova York e não compro em bazar de Nova York. Compro no bazar que as minhas amigas fazem e a gente começa a circular, a fazer isso daí, o dinheiro rodar, né, as peças a rodarem, tudo isso a gente vai se ajudando. Então, com certeza, eu concordo muito com isso. A Gabi falou sobre a empresa dela, que valoriza muito o funcionário, é uma empresa enorme, é uma empresa, enfim, vou citar aqui, né, Gabi? A B2W é uma empresa que ela tem o seu quadro praticamente é muito jovem de funcionário e os funcionários vão subindo, eles vão sendo valorizados, né? Então isso é uma coisa que ela me contou, achei muito bacana, né? É uma empresa enorme, uma empresa aí de varejo digital, né? E que dá muita oportunidade de crescimento. Respondeu aquela pergunta, né, de como é que a gente vê o consumismo agora, esse consumismo desenfreado, botando o pé no freio, e como é que é nossas relações. Então, assim, o que eu vejo com o marketing hoje é que, antigamente, se você fizesse um marketing verde, você tinha um diferencial competitivo. Hoje em dia, se você não tiver um marketing verde, você não está dentro dos padrões, dos novos padrões. E aí você está tendo um diferencial negativo, né? Você começa a ficar negativo. Você não pensar no planeta, você não pensar na sua cadeia produtiva, você não pensar em sustentabilidade, não é mais realidade. Então, assim, duas coisas que mudam, duas coisas fundamentais que mudam, que eu vejo, assim, depois dessa revolução pós-pandemia. Um é o digital. Não tem como a gente estar fora disso. Então, assim, o marketing, ele, como a gente falou, ele está com os ouvidos no mercado, ele está com o ouvido dentro do seu público-alvo. E aí, o que as redes sociais faz? Ela te dá ferramentas, que foi quando eu falei para vocês que quando você entende de marketing, você pega suas ferramentas do digital e utiliza a seu favor. Então, assim, hoje, por exemplo, o Instagram, que você vai lá nos stories e você faz uma enquete, que você faz uma pergunta, você está ouvindo o seu público, né? Hoje em dia, tudo é digital. Você vê que mudou, gente. A gente assiste live e faz show em casa, cada um na sua casa, assistindo live do Belo, live, né, enfim, de Sandy Júnior. Tudo mudou e a gente precisa se reinventar. Então, a empresa que está fora do digital hoje, ela está fadada a não continuar. Você vê que o iFood está aí bombando, né? Porque os restaurantes que não estão no iFood hoje estão fechados. Né? Não existe mais outra forma. E aí a sustentabilidade é a segunda coisa que eu vejo que não existe mais a possibilidade de uma empresa não ser sustentável, porque as pessoas vão cobrar, porque mexeu na gente, né? Mexeu dentro da nossa casa. Então, enquanto não estava mexendo, enquanto os rios estavam lá poluídos, muita gente, né, fechava os olhos. Hoje em dia, ninguém mais fecha os olhos, né? Você viu os canais navegáveis de Veneza, gente, cheio de peixe. O Himalaia não se via há 30 anos de poluição, né? A China começa a respirar melhor depois de um pouco menos de poluição. Então, se a gente vai cobrar como consumidor, e a empresa, aí eu te digo, se você é administrador, se você é dono de empresa, você precisa ser sustentável. Em tudo. Em tudo. E o que é legal, Marcela, que acho importante, que esse momento está trazendo para a gente vários aprendizados. Um deles é que valorizar o pequeno negócio, né? Valorizar o pequeno negócio. Eu acho que a gente pode estar voltando aqui a uma era Eu, na realidade, já li alguns artigos, algumas matérias dizendo que em poucos anos não vão se haver mais grandes empresas no mundo por conta da agilidade, né? Se você imaginar que qualquer processo hoje que você precisa alterar numa empresa do tamanho de uma Coca-Cola leva-se meses, e numa empresa como o iFood você muda da noite para o dia, né? Exatamente pela digitalização, exatamente pela a forma com que essas empresas estão se estruturando, né? Descentralizadas, digitalizadas, né? De forma mais inteligente, mais dinâmica. Então, eu acho muito interessante a gente abordar que o marketing ele não é algo... E a sustentabilidade, em conjunto,
ele não é algo para as grandes empresas apenas, ele é algo para todo tamanho de empresa, qualquer tamanho de empresa, empresa pequena, um funcionário, dois funcionários. Gente, as ações de marketing e de sustentabilidade independem do tamanho. Você vai fazer algo proporcional àquilo que você atua, aonde você atua, àquilo que você faz, né? A gente falou isso várias vezes aqui, que não existe grandes... Para ser sustentável, eu não preciso fazer grandes ações, mas é importante que eu tenha um projeto e que eu faça pequenas ações ao longo do tempo, onde eu vou complementando essas ações até se formar um grande projeto, né? Então, a gente precisa partir daquilo que é possível para a gente chegar no que é ideal, né? Muitas vezes a gente quer começar pelo cenário ideal e não é possível. Então, é muito importante entender. E os pequenos negócios, eles sofrem mais, eles têm mais dificuldade, lógico, né? Então, é muito importante a gente valorizar, sim, aproveitar o momento, escolher, na hora de fazer compra, comprar no mercado local, né? Porque, primeiro, você fomenta a economia circular, você deixa o dinheiro na região que você está, você evita trânsito, você evita emissão de CO2, tem uma série de benefícios, né? E você faz que muitas das vezes essas empresas pequenas, elas são empresas familiares. É muito importante a gente fazer com que essas empresas sobrevivam, né? Sim. Porque, sobretudo, são empresas que têm, por ser familiar, existe uma responsabilidade muito grande, uma preocupação, inclusive, ambiental e social, né? Sim. Então, é muito legal a gente valorizar, sim, os pequenos negócios e falar muito de economia circular, né? E empreender hoje no Brasil é muito difícil, né, gente? Empreender hoje, é complicado. Você vê, assim, que quantas pessoas não abriram suas portas e aí chegou a pandemia e acabou, né? Aquele sonho que você investiu e tal. Tem uma pergunta muito legal aqui que fala sobre o marketing verde, que é um termo maquiador. É utilizado muito, né? Pelos nossos estudos, a gente vê que as pessoas utilizam esse marketing verde para maquiar. Mas, gente, má fé vai ter em tudo quanto entre pessoas, entre empresas. Realmente, existe, muito utilizado como o termo, vou até jogar para o marketing marqueteiro também tem esse cunho negativo, né? Então, o marketing verde também tem essa coisa de que a pessoa está se utilizando ali, né? Ela está dando um jeito para poder aparecer com os bons olhos na frente do seu consumidor. E isso vai acontecer, gente. Isso daí realmente vai acontecer. O termo que eu falei do marketing verde é que ele não é novo, não é uma coisa que surgiu agora. Muita gente já pratica, né? E aí eu te digo no marketing verde do bem, né? O marketing verde, empresas que se preocupam, como a gente citou a reserva, que é real, né? Que são projetos reais, que utiliza isso. E, gente, não tem nenhum problema, tudo bem. A gente tem que pensar assim, poxa, eles estão cuidando do planeta, eles estão cuidando das pessoas, eles estão cuidando dos animais, eles estão cuidando do todo. Mas não tem nenhum problema você utilizar isso a seu favor. Eles são empresas, eles não são... não é uma instituição sem fins lucrativos, não. E aí você pensa assim, poxa, mas eles não deveriam usar. Deveriam usar sim, gente. Isso é um diferencial hoje competitivo. Isso daí gera valor para o cliente, né? Você deixa de ter preço e você gera valor. Então, as pessoas te veem com os bons olhos. Então, assim, aí a gente está falando de eu deixo para a Roberta, da última live, que é psicóloga, que falou de sentimentos, que falou, né, de como é que a gente lida com isso, como é que a gente lida com a gente dentro de casa, mas agora a gente está falando de negócio. Eles podem se apropriar, sim, do que eles fazem e expor isso, né, de uma forma positiva para a empresa. Isso é marketing. Isso do marketing verde, que está na pergunta aí, eu acho que ela tem muito a ver lá nos 5 impulsionadores, na empresa que está lá no nível 1, que é aquela empresa que quer se mostrar ecologicamente corretas, mas só para exatamente atrair um público através de um marketing, né? Mas se você investigar a fundo, aquela empresa não é ecologicamente correta, não é economicamente viável e nem socialmente justa. Então, isso tem muito a ver lá naquele perfil de empresa. Quando você passa, né, que é aquele lá no pré-atendimento legal, pré-requisito legal. Então, essas empresas que usam de greenwash, elas estão no nível 1, não tenha dúvida disso, né? Elas estão lá no nível 1.
O que acontece é que a empresa nível 2, nível 3, elas fazem parte daquilo que precisa ser feito, mas sempre objetivando completar esse programa de sustentabilidade de uma maneira ampla e ficar completo. Agora, as empresas de nível 4 e nível 5, essas você pode ter certeza que não é só um marketing verde no sentido de se fazer o marketing. Elas, de fato, têm paixão e propósito e fazem da sustentabilidade o eixo do negócio. Ó, Então isso vai se encaixar muito dependendo do nível que a empresa está. E, infelizmente, claro. a gente vai ter todo tipo de empresa. Não, e a Gabi fala exatamente isso, que agora as empresas vão vestir a camisa da sustentabilidade, né? Que aí a gente entra nesse conceito do marketing verde porque é bonito, né? Você está economicamente justo, enfim, socialmente justo, economicamente correto, enfim, a gente está vestindo essa camisa da sustentabilidade, mas o posicionamento, eles vão conseguir ter esse posicionamento pós-pandemia, né? Então, assim, algumas empresas surgiram e pegaram muita carona nisso, a gente vê isso, né? Que como as pessoas precisam... Agora, até muita coisa se confunde, porque não são só as empresas, você vê que todo mundo faz boa ação, né? Então, assim, é óbvio que tocou o coração de muita gente e tal, mas virou um movimento de que todo mundo vai se ajudar. Então, a gente não sabe quais são as reais intenções, né? Então, assim, o que a gente tem que ver é analisar, acompanhar as empresas. Poxa, se eu compro sempre naquela marca e ela está falando que ela é sustentável, eu vou acompanhar, eu vou averiguar, eu vou cobrar. Então, para que a gente possa entender que se isso não é só uma fachada. E aí, para a gente falar aqui de marketing, como é que o marketing ele se atrela à sustentabilidade, é isso. Elas terão que ter o seu posicionamento, antes era para produto, depois foi para mercado, depois foi voltado para o indivíduo, né? Conhecer aquele indivíduo. Eu acho que hoje, mais do que nunca, ele precisa ter um posicionamento voltado para a sustentabilidade. Então, é um marketing sustentável. Então, é por isso que a gente fala que eles se atrelam e essa nova era que a gente está vivendo, né? Então, e o digital? Gente, o digital hoje é necessário, né? Tá intrínseco assim, todas as empresas, elas precisam para depois, até as pequenas, né? Comecem. Se você aqui é pequenininho, tá tendo seu negócio, se aventure. Comece a olhar o seu cliente dentro das redes sociais, se comunica, sabe? Veja o que o seu público precisa. Começa a adequar a sua comunicação, né? Para que você possa estreitar o seu relacionamento, para que você possa escutar o que ele deseja, para que você possa fazer produtos que sejam do desejo dele, né? Então, assim, hoje o digital ele é fundamental e seja sustentável, né? Então, assim, para todo mundo que está aqui, eu acho que seja sustentável, aí não falo só para as empresas, seja sustentável mais na sua casa, né? Então, as relações, né? A Michelle falou bem no comecinho da live que ter carinho, ter cuidado é ser sustentável. É verdade, gente. A gente nunca sabe o que o outro está passando, né? Então, assim, você, às vezes, você tem amigos, mas você não sabe se seus amigos têm parentes que estão hospitalizados, né? Se tem alguém na casa doente, porque a pessoa não quer passar. Aqui nas redes sociais está todo mundo passando, está todo mundo bem, todo mundo ótimo. Então, até dentro das nossas relações e pensar mais no que a gente faz, né? Tudo impacta, né? Então, assim, ó, uma coisa que me chocou muito é que a primeira escova de dente feita no mundo ainda está no mundo até hoje. Ela está no mundo. E essas trilhões de escovas, sei lá qual o número exorbitante, né, que tem de escovas espalhadas por aí. E o resto, para onde vai, gente? Não tem fora. Tem ela aqui dentro, tá em algum lugar e isso daí vai voltar pra gente de alguma forma, entendeu? Então, é isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, enfim, se passou alguma pergunta, se vocês quiserem voltar, enfim, dar a opinião de vocês, a gente está aqui com o canal aberto. Inclusive, eu vou convidar as pessoas que queiram participar, se tiver alguma pergunta, né, que tenha passado ou que queira fazer alguma pergunta daqui a pouco, manda pelo direct para a gente, e a gente tem um grupo também no Telegram, onde a gente discute os assuntos, onde a gente troca muitas ideias, muitas informações. Enfim, a intenção nossa é criar um canal onde a gente possa somar de todas as formas. Obrigada, gente. Deem sugestões de próximas lives. É muito bom ter vocês aqui, viu? Obrigadão mesmo. Uma boa tarde para vocês. Bom feriado aqui quem é do Rio. Tchau, tchau.